Boa tarde, pessoal. Olha nós aqui outra vez. Mais uma aula de ciências naturais. Vamos falar um pouquinho ainda sobre sustentabilidade. O que nós podemos fazer para garantir um futuro sustentável, sem deixar de utilizar os recursos que nós temos da natureza, certo? Vivemos em um planeta com recursos limitados, ou seja, eles não são infinitos, eles podem acabar, pois o planeta possui ciclos naturais e é necessário tempo para voltar à condição original após a sua alteração. No entanto, nem sempre a humanidade teve essa consciência, talvez por nunca ter chegado tão perto da extinção dos recursos naturais. Olha que lindo o nosso planeta. A foto da esfera azul flutuando no espaço foi obtida pela primeira vez em 1972 por astronautas da missão Apollo 17 e revelou à humanidade a finitude do planeta. Olhar para a Terra sob uma nova perspectiva contribuiu para o início de um processo de conscientização do ser humano e sobre o seu papel no planeta. Nós temos aqui no cantinho um QR Code, Dia da Sobrecarga da Terra. O que significa isso? Depois vocês vão abrir ali para ver, tá? Todos os anos nós temos uma quantidade de recursos para utilizar. É como se fosse um orçamento, vamos dizer assim. Então, nós temos lá uma quantidade de energia elétrica, de sais minerais, de água, de alimento e etc. Então, o que tem acontecido ao longo dos anos? O homem tem gastado os recursos anuais antes do ano acabar. Então, por exemplo, os recursos que nós tínhamos para gastar em 2018 acabaram dia 1º de agosto de 2018. E aí? Significa que agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro já estava usando os recursos de 2019. É isso que significa. Por que foi criado esse dia? Para analisar o consumo dos recursos naturais, para ver se o ser humano aumenta a sua consciência de necessidade de usar com razão. Em tempos de seca, tem mulher que lava calçado. Não pode. Tem que varrer, economizar água, senão não é só para ela e para outros tantos que vão faltar, que vai faltar água. Então isso é falta de quê? Consciência, usar o recurso de maneira racional, tem que pensar, entendeu? Pensar na gente e nos outros. Se todos têm essa mesma consciência, os recursos não vão faltar. Calcula-se que temos consumido mais recursos do que o planeta é capaz de regenerar. Até os recursos renováveis estão com dificuldade de renovação porque a gente tem consumido muito rápido. Então, plantas, animais que a gente usa na nossa alimentação. Nós estamos consumindo numa velocidade muito maior do que eles têm tempo de se repor. Então, eu desmato muito mais rápido do que aquela região teria para repor as suas plantas. Então, além dos recursos não renováveis, até os renováveis estão começando a se esgotar. Sabendo-se que se continuarmos nessa velocidade, em breve os recursos podem se esgotar, foi criado o termo sustentabilidade. Uma sociedade sustentável é aquela capaz de suprir as necessidades atuais sem comprometer as futuras gerações. Então, eu uso os recursos de hoje pensando em quem vem depois de mim. Isso é sustentabilidade. O relatório de Brundtland, também conhecido como Nosso Futuro Comum, é um documento concebido pela Comissão Mundial do Meio Ambiente, publicado em 1987, onde o termo desenvolvimento sustentável apareceu pela primeira vez. Então, é um desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de suprir suas próprias necessidades. Aí tem gente que pensa assim, não vou estar aqui mesmo, quero nem saber. Isso é o cúmulo do coração egoísta do ser humano, né? Essa pessoa provavelmente não lembra que ela vai ter um filho, vai ter um neto, um bisneto, é ele que vai colher lá na frente a falta do recurso. Então tem que pensar nisso sim. Por muito tempo, o desenvolvimento foi a principal justificativa utilizada para realizar transformações mais drásticas no meio ambiente. Por que o desenvolvimento? Porque eu preciso
preciso produzir, preciso ganhar dinheiro, preciso crescer, né? Desenvolver, só que isso gera um consumo. No entanto, o desenvolvimento precisa ser estudado, analisado e planejado. Assim, na década de 1980, surgiu pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável. Eu quero construir uma indústria. Então, primeiro, eu tenho que analisar o local que eu tenho para essa construção, quanto eu vou gastar para essa construção, quanto ela vai me dar de lucro, o que vai acontecer com o ambiente em torno dessa indústria. Isso chama relatório de impacto ambiental. Então, tem gente que faz faculdade só disso, estuda só isso, gestão ambiental, né, para ver quais são os impactos que o desenvolvimento vai causar no meio ambiente. Vai ser bom? Vai ser ruim? Lá para frente? Vai ter prejuízo? Vai ter lucro? Não pensando em dinheiro. Quando eu falo só lucro, prejuízo, eu estou falando na saúde do meio ambiente e de quem depende dele. Certo? Em 1992, a cidade do Rio de Janeiro sediou um grande encontro internacional de governantes com o intuito de discutir as principais questões ambientais do planeta para as décadas seguintes. Essa Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ficou conhecida como ECO 92 ou Rio 92 e foi um dos principais eventos internacionais relacionados ao meio ambiente. Agora vai uma crítica política aqui, né? Eu lembro disso aí, eu tinha 21 anos. O que o governo do Rio de Janeiro fez? Tirou todos os pobres e mendigos lá das praias, principalmente das mais famosas e caras, jogou tudo lá na favela, escondeu. Limpou ali onde o povo ia passar. Os estrangeiros iam passar. É verdade, pode pesquisar. Tanto que a cidade já era, o Rio de Janeiro já era precária naquela época, né? Condições de infraestrutura e tudo mais, a gente subindo no morro lá, um negócio doido, que não tem nem lugar para morar, e vieram fazer uma conferência sobre meio ambiente aqui. Aí, para não ficar aquela imagem ruim, eles deram uma faxinada lá na orla da praia, para esconder a pobreza e mostrar a beleza ambiental do Rio de Janeiro, que existe, na verdade, né? Mas tem gente morando lá e muitas pessoas. Imagina hoje, quantos anos depois? 92, 28 anos depois. Tá bem pior do que naquela época. Em 2015, 5 anos atrás, 150 líderes mundiais estiveram reunidos na sede da ONU em Nova York para estipular novas metas e ações para o desenvolvimento sustentável, que devem ser implementados pelos países participantes até o ano de 2030. Esse plano de metas recebeu o nome de Agenda 2030, que gerou um documento composto por 17 objetivos e 169 metas. O Brasil é país membro da ONU desde 24 de outubro de 1945, tendo importante atuação nessa organização mundial. Os olhos se voltam para o Brasil, porque nós temos a maior floresta tropical do mundo e a maior reserva de água doce do mundo. Então, não adianta ficar bravo com os Estados Unidos e etc. Porque se o nosso governo não cuidar do meio ambiente, os de fora vão cuidar. Vão dar pitaco, vão dar palpite, vão ameaçar e vão tudo mais. Por quê? Porque o que acontecer nessa floresta amazônica, por exemplo, afeta o clima do mundo inteiro, certo? Por isso que eles se intrometem, entre aspas, na nossa vida aqui. Esse desmatamento todo que ocorreu esse ano de 2020 na floresta amazônica gera uma série de fatores, uma série de desequilíbrios que não afetam só a região norte, afeta a região norte, afeta o Brasil inteiro, afeta a América do Sul, e o negócio vai subindo, vai alterando, tá? Vocês já ouviram falar nos rios voadores, que é o vapor d'água que o vento carrega para lá e para cá? Vocês já ouviram falar na areia do Saara, na poeira do Saara, que vem lá da África para o Brasil, na floresta amazônica? O vento carrega. Então, se eu desmato uma região, aquela região vai ficar cheia de gás carbônico. Por quê? Porque eu tirei a planta que usa o gás carbônico na fotossíntese. Essa atmosfera rica em gás carbônico vai aumentar o efeito estufa, gerando inúmeros problemas.
e vai ser carregado pelo vento para outras regiões também. O ano passado, nós tivemos em julho uma queimada na Amazônia, a fumaça chegou aqui em 15 dias. Foi no final de julho isso, comecinho de agosto. Ficou super esquisito o tempo. Então, o negócio anda. Então, quando a gente fala de preocupação com a Amazônia, é que afeta o mundo todo. Ao longo de 2016, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento mobilizou os governos de São Paulo, Minas Gerais, Pará, Piauí, Maranhão, Ceará, Paraíba, Bahia, Paraná e do Distrito Federal a se comprometerem com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Todos esses estados já adotaram estratégias locais ou estão se preparando para alinhar suas políticas públicas à Agenda 2030. Nas próximas décadas, provavelmente, perceberemos a construção de uma nova relação entre o ser humano e a natureza, que a gente espera realmente de coração. Somos partes da natureza e, ao utilizarmos seus recursos de forma irracional, sem pensar, prejudicamos a nós mesmos. Por isso, cientistas ambientais elaboraram alguns princípios a partir da observação do funcionamento dos ecossistemas, a fim de nos aproximar de um futuro sustentável. Os princípios são aproveitar a energia solar, por quê? Porque aí eu diminuo o uso de combustíveis fósseis que poluem o ar. Promover a biodiversidade, ou seja, proteger animais e plantas. Controlar o crescimento da população, porque quanto mais gente tem, mais consumo tem, mais gasto tem. E preservar a ciclagem de nutrientes nos ecossistemas. Então, manter o ciclo natural do oxigênio, do carbono, do nitrogênio, do hidrogênio, da água e etc. Quais são os 10 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis estabelecidos pela ONU? Erradicação da pobreza, erradicação da fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energias renováveis e a preços acessíveis, empregos dignos e crescimento econômico, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis e resilientes, produção e consumo responsáveis, combate a mudanças climáticas, conservação da vida marinha, conservação da vida terrestre, paz e justiça para todos, fortalecimento de parcerias pelas metas que deverão ser atingidas. Então, são muitos objetivos. Alguns deles mais difíceis, outros mais fáceis. E a gente vai nessa luta diária, né? Ações baseadas em tais princípios reduzem o impacto humano no planeta e constituem uma possibilidade de trânsito para sociedades mais sustentáveis. A transformação da realidade se inicia com modificações nos ambientes mais próximos. Podemos começar em casa, na escola ou nosso bairro. Podemos observar como os diversos recursos naturais são utilizados em determinados ambientes para propor ações coletivas adequadas à realidade de cada local. Aqui nós temos uma vista de Londres, uma das cidades mais sustentáveis da Europa. Hoje em dia, o rio Thames era tão poluído que ele pegou fogo sozinho uma vez. Isso na década de 70. Aí o povo acordou, né, para promover a despoluição do rio e conduzir a cidade para uma vida mais saudável em relação ao meio ambiente. Permacultura e agroecologia. Permacultura deriva das palavras da língua inglesa permanente agricultura. Foi criada na Austrália durante a década de 70 por Bill Mollison. Ao pé da letra, o termo pode ser entendido como cultura permanente, ou seja, um tipo de relação diferente entre seres humanos e meio ambiente, feita de maneira a perpetuar os recursos naturais para as futuras gerações. O que é perpétuo? Que dura para sempre. Os princípios da permacultura foram idealizados a partir da observação de populações tradicionais australianas que viviam em harmonia com o seu meio. Esse sistema de planejamento integral procura trabalhar com a natureza, imitando seus processos, integrando conhecimentos tradicionais e científicos em prol da sustentabilidade das comunidades humanas. Atualmente, essa ciência possui um corpo bem estruturado de conhecimentos,
e oferece soluções eficazes e baratas para as questões básicas de qualidade de vida em localidades com poucos recursos financeiros e naturais. A permacultura apresenta uma ótima oportunidade para o desenvolvimento da ética do cuidado ambiental, da melhoria das relações humanas e da partilha de recursos excedentes para erradicar a desigualdade. Bonito isso, né? Na prática, a permacultura é utilizada para desenhar espaços, desde pequenas edificações como casas e até cidades inteiras, de modo que todos os elementos sejam posicionados com base na visão do todo, que todos estejam relacionados, possibilitando ciclos sustentáveis de aproveitamento energético. Então, é uma sociedade em que os seres humanos se relacionam com o meio ambiente de maneira sustentável, garantindo que todos tenham alimento, energia e água. A permacultura é guiada por 12 princípios de design e 3 éticos. Primeiro, observe e interaja. Capte e armazene energia. Obtenha rendimento. Pratique autorregulação e aceite retorno. Use e valorize os serviços e recursos renováveis. Não produza desperdícios. Planeje partindo de padrões para chegar aos detalhes. Integre ao invés de segregar. Segregar é separar. Use soluções pequenas e lentas. Use e valorize a diversidade. Use as bordas e valorize os elementos marginais. Use a criatividade e responda às mudanças, né? Sempre utilizando todos os recursos, sempre reaproveitando, aproveitando, aprendendo, estudando. Princípios éticos: cuidado com a terra, cuidado com os outros, divisão dos excedentes, partilha justa. Está sobrando para mim, por que não repartir? É isso, tá? Na permacultura são utilizados todos os recursos locais possíveis. Olha ali, ó, um monte de plantinha dentro dos recipientes de plástico, né, colocados ali dentro de um canto, tudo é utilizado. Na permacultura são utilizados todos os recursos locais possíveis para produzir somente o necessário. Na imagem, plantas crescem sobre um tanque de peixes e utilizam as fezes do peixe como adubo. Viu só? A utilização da energia solar é uma alternativa para a produção de energia limpa e renovável. O que é uma energia limpa? Que não polui o meio ambiente, principalmente a atmosfera. E renovável, que sempre tem, não corre o risco de acabar. Na permacultura, essa energia é amplamente utilizada e valorizada. Seu uso mais comum é para o aquecimento de água para o banho, mas a energia solar pode ainda gerar energia elétrica, cozinhar, desidratar alimentos e etc. O fogão solar é uma tecnologia de baixo custo, pode ser construído com materiais recicláveis, ainda mais no Brasil, que é um sol lascado, que a gente tem o ano todo, né? E a agroecologia surgiu da percepção de que os sistemas agrícolas dependem de um ambiente saudável, que considera as relações ecológicas ao seu entorno. Desenvolvida no final da década de 1970, a agroecologia fornece suporte científico aos movimentos contrários aos usos abusivos de insumos agrícolas industrializados, como fertilizantes químicos e agrotóxicos, propondo mudanças sociais, ambientais e econômicas nos sistemas de produção. Por quê? Para você ter uma grande produção, uma grande plantação, você tem que usar um adubo químico, porque ele é mais rápido na eficácia, a plantinha vai crescer mais rápido, e usa também o veneno, o agrotóxico, porque vai matar a praga mais rápido. Se for para ganhar dinheiro, não dá para fazer controle biológico de pragas e muito menos usar adubo natural, porque demora mais. Trata-se de uma ciência embasada em uma série de princípios e metodologias que busca a compreensão dos diferentes ecossistemas agrícolas, pautada na conservação dos recursos naturais para gerar autorregulação, aumento da biodiversidade e sustentabilidade. Aqui eu tenho a agroecologia, né, misturado ali, ó, são as agroflorestas, né? Tem o horto com árvore, tudo junto. Planta um monte de coisa ao mesmo tempo. E aqui nessa foto, a imagem de um fogão solar.
A energia do sol é direcionada por painéis refletores para um foco. Nele posiciona-se a panela, contendo os alimentos que se pretende cozinhar. Bom, hein? Porque o gás está caro. A agroecologia propõe uma reformulação dos sistemas de produção agrícola, levando em consideração as diversas interações ecológicas e respeito às leis da natureza, de forma a minimizar a necessidade de insumos externos aos agroecossistemas. Entre os seus princípios básicos estão a menor dependência possível de insumos, que é o agrotóxico e o fertilizante químico, e a conservação dos recursos naturais, procurando assim potencializar a reciclagem de nutrientes e de energia. A maior parte dos resíduos gerados no Brasil são orgânicos, ou seja, têm origem de seres vivos. Se fossem separados, triturados e misturados com restos de poda dos parques e jardins das cidades, poderiam virar excelentes adubos. Quais são os restos orgânicos? Resto de comida, cascas de fruta. Maior 80% do lixo no Brasil é comida. Como estudado anteriormente no processo de compostagem, os decompositores, organismos microscópicos e fungos, degradam a matéria orgânica, decompõem a matéria orgânica. Nesse processo, liberam nutrientes para o solo, que vão ser reutilizados para o crescimento da planta. No final do processo, o que se obtém é um solo riquíssimo em matéria orgânica, de descoloração escura, quase preto, chamado de humus. Sabemos que o solo é um dos recursos que está sendo perdido pela degradação ambiental. Uma fina camada de solo de poucos centímetros pode demorar décadas para se formar. Com o processo da compostagem, a formação de matéria orgânica no solo é acelerada pela intervenção humana, causando um impacto positivo. É cada vez mais comum a utilização de espaços urbanos ociosos para a produção de alimentos em pequena escala pela comunidade local. Considerando que grande parte da humanidade vive em áreas urbanas, uma horta urbana comunitária tem o poder de aproximar as pessoas e ajuda a reconectá-las à natureza. Sabe quanto custa um maço de alface? 6, 7 reais. Um absurdo! Então, uma horta garante o sustento de várias famílias e a economia de dinheiro. Normalmente, utiliza-se um terreno público sem uso e pede-se autorização ao órgão competente para iniciar o cultivo de plantas alimentícias. A utilização desses espaços permite a integração da comunidade, que pode começar a atuar em outros setores a partir dessa experiência positiva. As associações de bairro têm grande atuação em hortas urbanas coletivas elaboradas e cuidadas pelos moradores. Assim, espaços públicos urbanos ocupados por hortas comunitárias podem ser sementes de uma transformação social concreta, feita por pessoas comuns que se encontram em um local de trocas. Um outro exemplo aqui que pode ser feito, uma espiral de ervas. Um ótimo projeto para iniciar uma ação pró-ambiental no seu entorno é a espiral de ervas. Nesse projeto, um canteiro é construído em formato espiral e são plantadas plantas aromáticas, medicinais e temperos, que normalmente são de mais fácil cultivo, precisando somente de cuidados básicos, como regas frequentes e luz do sol. O canteiro em formato espiral permite gerar vários pequenos microclimas. O topo da espiral é o local de maior incidência de luz solar e menos acúmulo de água. Já o final da espiral é o local de menor incidência de luz e maior acúmulo de água. Esse fato deve ser observado na hora da escolha das espécies e do plantio. Em viveiros de mudas e hortaliças é possível encontrar mudas de ervas aromáticas e outros recursos necessários para o início de um projeto assim. Para a construção de um canteiro, pode utilizar materiais que você já tenha, evitando o gasto necessário de recursos. Olha que beleza. Tudo que pode ser usado como tempero, como chá. Então, existem vários exemplos, né? Várias sugestões. Vocês vão ver depois no nosso livro ali de exercício, que a sugestão é fazer um minhocário para fabricação de hummus, de minhoca. Bastante legal. Ok? Encerramos aqui o nosso livro 12, nosso ano de trabalho. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa, mesmo estando-nos à distância. Desejo a todos vocês um Feliz Natal e um ano de 2021 muito melhor do que esse de 2020. Que o Senhor tenha
misericórdia de nós, que nos abençoe e que possamos logo, logo estar juntos novamente, ok? Um abraço.